Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Já acharam? Se você achou, fique de pé no seu lugar, por gentileza, com a sua Bíblia. Isso. Segure a sua Bíblia aí nas mãos. Isso. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do seu Filho amado, te pedimos que o Senhor fale conosco. Que não seja nós, mas o teu Espírito falando através de nós. Que a tua palavra, meu Deus, venha ao encontro da nossa necessidade. Nos ensina, nos instrui e nos abençoe. É o que nós te pedimos. Em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus. E se você crer, diga que assim seja. Amém. Pode tomar assento, por favor. Qual é o título que está aí na sua Bíblia, pessoal? Ziclag é saqueada por quem? Pelos amalequitas, não é isso? Só para que você entenda, olha só. Davi e os seus homens moravam nessa cidade. E eles saíram para a guerra em outra cidade. Então, se Davi e os seus homens saíram para uma guerra numa outra cidade, quem que ficou ali? Ficou as mulheres, as crianças, os servos, as servas, os animais, as casas, não é isso? Só para que você entenda. Naquela época, para você ir de uma cidade a outra, demorava, não é igual hoje, que você sobe num barco, numa lancha e vai. Sobe num ônibus ou num carro e daqui a um pouco está no local. Que você sobe num avião, em horas você está em outro lado do mundo, praticamente. Você tinha que ir como? De uma cidade para outra? Andando, certo? Então, para você chegar numa outra cidade, levava dias, semanas, dependendo da distância, meses. Então, a Bíblia não fala quanto tempo, mas vamos imaginar que Davi e os seus homens demorou ali uma semana para chegar. E a luta também era a mesma coisa, demorava semana, meses. Quando Davi venceu Golias, o povo filisteu e o povo de Israel estava ali durante 3 meses, até acontecer que Davi venceu Golias. Então imaginamos que durou também, semana, um mês. E depois eles tinham que regressar para onde? Para a cidade de volta, não é isso? E aí a gente entra aqui. Como que Davi e os seus homens chegou depois de tudo isso? Ir, lutar, voltar. Como que você acha que Davi e aqueles homens chegaram na cidade? Cansado, com fome, com sede, exausto, alguns feridos, sim ou não? E aí a Bíblia diz assim, lá no versículo 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado contigo cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos e nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Versículo 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres e os seus filhos cativos. Olha aqui para mim, pessoal. Os inimigos levaram tudo, não deixaram nada. Levaram mulheres, crianças, animais, todo ouro, prata, tudo que Davi e os seus homens tinham. Então imagina, naquele momento Davi chega de uma guerra e encontra a cidade dele, toda queimada, e já não tinha mais ninguém, nada. Tudo tinha sido levado. Então você imagina, Davi, o homem de Deus, naquela altura ele já tinha sido ungido para ser rei de Israel. E mesmo assim, quando ele chega lá, não encontra nada. Imagina o senhor e a senhora, vai viajar para Manaus ou para outro estado. E quando você chega, não tem mais nada na sua casa, nem móvel, nem eletrodoméstico, nem carro, nem moto, nem barco, nem lancha, nem um motor de luz, nem um motor de polpa, nem o seu filho, nem o dinheiro que você guardou lá debaixo do colchão, não tem nada. Tem esposa que agora pensou assim, professor, imagina levar tudo que eu tenho em casa. Agora meu marido, bem que alguém podia passar e levar aquele homem. Brincadeira, hein, marido? É só para descontrair um pouco. Vocês estão muito sérios olhando para mim. Brincadeira, hein? Então imagina, não tinha nada. Davi chegou lá, sem nada, tinha tudo sido saqueado. E a Bíblia diz assim, no versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz o quê? E choraram, até não terem mais forças para chorar. Então veja, Davi ungido, escolhido, um homem de Deus, tinha saído para a guerra,
cheio do Espírito Santo, assim como você, e se você não é, você vai ser, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então Davi, o homem de Deus, ungido, cheio da presença de Deus, chega na cidade dele, encontra aquela situação e chora. Veja que talvez você está vivendo da mesma maneira, tem chorado por conta da vida que você tem levado, que você tem vivido, tem chorado pela sua vida financeira, tem chorado pela sua loja, não está vendendo como devia, que você, vendedor, não está conseguindo fechar um contrato que faça diferença, tem vendido, tem trocado 6 por meia dúzia, tem chorado por causa do desemprego, tem chorado por causa de uma notícia que o médico lhe deu, que você vai ter que viver à base de psicotrópico, de remédio, tarja preta, tem chorado por ver o seu casamento ser destruído por conta das drogas, dos jogos, da bebida, os seus filhos serem destruídos por conta de uma vida que tem levado com más amizade. Talvez você tenha feito como Davi, chorado. Mas a Bíblia fala que Davi chorou. Então quer dizer que o problema não é você chorar. Qual é o problema? É você viver choramingando, chorando o tempo todo, contando para as pessoas a sua vida, buscando que alguém tenha dó de você, buscando comiseração de alguma pessoa. O problema não é chorar. Eu conheci uma mulher e todo mundo que ela conversava, ela contava a vida dela. Então você imagina, às vezes a pessoa ela nem conhecia, mas só da pessoa olhar para ela e falar, oi, tudo bem? Ela já falava, não está nada bem. Meu filho está na droga, meu filho está bebendo, meu filho passa a noite fora de casa, ele está agressivo, eu não durmo mais. E um dia eu estava passando assim na igreja, e aí eu vi ela contando mais uma vez a vida dela, para mais uma pessoa, deixei ela acabar de contar, né, por educação. Acabou, eu chamei e falei, dona menina, vem cá, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa pessoa que a senhora está contando sua vida, ela pode te ajudar a fazer o seu filho sair das drogas? Ela disse não. E parar de beber? Também não. E parar de sair à noite, ela pode? Não. Quem pode te ajudar? Deus. Então é para Ele que você tem que contar a sua vida. Para de contar a sua vida para as pessoas, gente. Conta para Deus o seu problema, dobra o seu joelho e se derrama diante de Deus. E não muito tempo depois, alguns meses, o filho dela parou de beber, parou de fumar, parou de usar droga, já está trabalhando há um bom tempo no mesmo emprego. Então quer dizer, ela fez o que tinha que ser feito, contar para quem podia ajudar. E às vezes o senhor, a senhora, procura pessoas que não podem lhe ajudar. Versículo 8, né, que a gente estava. Então consultou Davi, o vizinho. É isso que está escrito aí? Não? Está escrito o quê? Então consultou Davi, a amiga. É isso? Está escrito que ele consultou quem, gente? Então consultou Davi, o Senhor. Olha aqui para mim. Veja que Davi, ele chorou, mas depois ele consultou a Deus. E é isso que você tem que fazer. Consultar a Deus para que Ele possa te ajudar, te dar a direção, te abençoar para que você tome as decisões certas, as decisões assertivas, para que você mantenha perto de você a pessoa que vai te ajudar a evoluir, a subir de nível. Você já viu aquele ditado que você anda com 4 pessoas obesas e você vai ser a quinta? Você anda com 4 pessoas derrotadas, você vai ser a quinta? Se anda com 4 pessoas que bebem, você vai ser a quinta? Se você andar com 4 pessoas da fé, você vai ser o quê? A quinta. Ande com quem é da fé, ande com quem crê, ande com quem confia em Deus, que você vai ser o quê? A quinta que vai confiar em Deus. Amém? Versículo 8, né? Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, e alcançá-lo-ei? E respondeu-lhe o Senhor o quê? Persegue-o, porque de fato o quê? O alcançará. Partiu, pois, Davi, versículo 9, ele e os 600, com ele se achava, e chegaram ao ribeiro de Bessor, aonde quem ficou? Os retardatários. É isso que está escrito na sua Bíblia? Então guarde essa palavra, a gente já volta nela. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para onde? Para trás. Olha aqui para mim, pessoal. A Bíblia fala que os retardatários ficaram para trás. Quem são os retardatários? São os fracos. E quem são os fracos? São aquelas pessoas que começam na igreja na fé, começam bem, começam lutando, começam fazendo uma corrente, começa com tudo, mas daqui a pouco ela desiste.
desiste por causa de um problema, desiste por causa de uma situação difícil, porque o mal, o diabo, ele entra na vida da pessoa para tentar atrapalhar. Não tem problema eu falar o diabo não, né, gente? Porque outro dia, eu fui numa igreja, o irmão Rodrigo, e aí eu estava pregando e num dado momento eu falei assim, olha, talvez o diabo está na sua vida. E aí tinha uma irmã sentada aqui na frente e falou, professor Cruz Credo, não fala esse nome aqui não, fala o inimigo, o vermelhinho. Então não tem problema não, né? Então vamos lá, continuando. Então, o diabo, ele faz a pessoa pensar assim, olha, eu vim para a igreja para resolver um problema, para lutar contra o problema, e parece que os problemas aumentaram. Parece que problema que eu não tinha começou a acontecer na minha vida. Por quê? Porque o diabo, ele quer fazer você desistir da fé. Então ele coloca o quê? Problema na vida da pessoa. Mas olha, pessoal, se mantenha firme, se mantenha na fé, se mantenha de cabeça erguida, porque o mesmo Deus que te chamou é o Deus que vai lhe dar vitória. Amém? Vamos lá no versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. E deram-lhe o quê? Pão e comeu. E deram-lhe beber água. E deram-lhe também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passa. E comeu, recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia pão e nem bebia o quê? Água. Olha só, ele foi deixado pelo próprio povo dele para trás. Às vezes você é deixado ou deixada para trás para morrer. Você ajudou o político e o político ele te deixou para trás. Você trabalha lá na sua empresa e o seu patrão ele não te reconhece. Você deu toda a sua juventude pela sua família, pelo filho, pelo marido, e eles não te dão valor. Veja que aquele rapaz ele foi deixado para trás para morrer. Só que Deus colocou pessoas que ele nem conhecia, deram o que beber, deram o que comer e fizeram o quê? Com que ele vivesse. E é isso que Deus ele vai fazer na sua vida. Deus vai colocar pessoas que você nem conhece para te ajudar, para te dar a direção, para segurar na sua mão, para te ajudar a você ficar na fé. Amém, gente? Porque é assim que Deus ele trabalha. Tem uma história de um crente, de um irmão, que ele estava passando a maior dificuldade. E ele fez um propósito de orar de hora em hora. E ali na casa dele, ele orando, Deus me ajuda, envia socorro, toque em alguém, meu pai não tem alimento na minha casa, estamos desempregados. E do lado da casa dele morava um homem que não acreditava em Deus, ele acreditava no diabo, aquela pessoa. E ele ouvindo o irmão orar, ele falou, quer saber? Eu vou fazer uma cesta básica, vou levar para ele, vou envergonhar o Deus dele, porque eu vou falar que foi o diabo que mandou. E aí ele fez aquela cesta, saiu, bateu lá na casa do vizinho, falou, olha, eu vim lhe trazer uma cesta. E aí aquele irmão pegou a cesta nas mãos, dobrou o joelho, olhou para o alto e falou assim, Deus, obrigado. Obrigado porque quando o Senhor manda, até o diabo obedece. Então olha, Deus enviou quem aquele egípcio não conhecia para ajudar. Deus vai enviar o socorro para você. Deus vai te ajudar. Deus vai criar uma situação que você vai ser favorecido, que você vai ser favorecida. Amém, pessoal? Mantenha-se o quê? Crendo. Vamos dar continuidade. Versículo 15, por gentileza. E disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a esse bando? Então Davi, para que você entenda, ele deu o que beber, o que comer para o rapaz, e disse para ele, olha, você pode me guiar para o bando? E o rapaz disse assim, olha, e respondeu-lhe, jura-me por Deus, que não me matarás, e não me entregarás nas mãos do meu Senhor, e aí eu descerei e te guiarei a esse bando. Versículo 16, e descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa. Olha aqui para mim, gente, veja que aquele povo que levou tudo de Davi estava o quê? Fazendo festa. E Davi, que teve tudo roubado, vendo aquelas pessoas festejando, rindo, brincando, bebendo, se alegrando. E ele como? Cansado, junto com seus homens, tinha perdido tudo. Não se entristeça de ver o incrédulo se alegrando. Não se entristeça de ver o incrédulo rindo, brincando. Porque tudo que é feito à base da injustiça tem um preço alto a pagar. E você?
Continue na fé, continue firme, continue perseguindo, continue na sua meta, não olha para trás, não para, continua na fé, porque você vai conquistar tudo de volta que você perdeu. E se você nunca conquistou nada, Deus ele vai colocar nas suas mãos para que o nome dele seja glorificado. 7, para a gente terminar, já está acabando, viu? A gente vai acabar no versículo 31. Misericórdia, professor, brincadeira. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelo fugiram. E assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas mulheres, e não lhes faltou coisa nenhuma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Diga glória a Deus. Quando a pessoa, ela se revolta contra a situação que ela tem vivido e coloca Deus na frente, Deus faz com que ela consiga conquistar, faz com que a porta se abra, faz com que a paz chegue, faz com que a doença suma, porque Deus, ele é Deus. Veja que Davi, ele recorreu a quem? A Deus. Veja que Davi chorou, Davi consultou a Deus, mas depois Davi o quê? Ele perseguiu. Então, talvez você está chorando até hoje. Agora chegou a hora de você consultar Deus, o que Ele quer que você faça. E chegou a hora de você perseguir aquilo que você almeja. Não ficar parado esperando, porque muita gente fica em casa orando, esperando que Deus venha trazer o que ela quer. Não. Olha aqui um exemplo. Ó. Davi, ele consultou a Deus, ou seja, ele orou, mas ele perseguiu. Ele foi atrás, e ele voltou com o quê? Com a vitória. Então, pessoal, assim como Davi, ele conquistou, Deus, ele quer fazer com que você conquista, porque Deus, ele é grande, é poderoso, é forte, ele é suficientemente capaz de mudar qualquer situação que você tem vivido na sua vida. Amém? E eu quero lhe convidar para, junto comigo, fazer uma oração, para a gente buscar esse Deus poderoso, para que haja mudança na sua vida. Se assim o Senhor e a Senhora quer, deseja e crê, fique de pé no seu lugar, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Isso. Feche os seus olhos. Meu Deus, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja, meu Pai. Aquelas pessoas que não olham para trás. Aquela pessoa, meu Deus, que não desiste daquilo que ela crê. E nós estamos te pedindo, estenda a tua mão agora, para abençoar a vida desse povo. Aí onde você está, o Senhor, a Senhora, fala com Deus aí. Diga para Ele, diga, meu Deus, nada temerei, porque eu sei que eu não estou sozinho, porque o Todo-Poderoso é meu amigo. Eu creio que a sua voz faz acalmar o mar, que faz o milagre acontecer. Por isso eu posso crer no Senhor, meu Pai. Isso, fala com Deus agora. O problema que você tem enfrentado, a dificuldade que você tem enfrentado, meu Deus, aqui está essa pessoa que talvez, como Davi, ela perdeu tudo. Ela perdeu os bens, ela perdeu a saúde, ela perdeu a paz, ela perdeu a comunhão com o Senhor, que é a coisa mais importante que nós podemos ter. Mas aqui está ela, meu Deus, te buscando. Está aqui ela, meu Deus, querendo reconquistar a comunhão contigo, tentando, meu Deus, se chegar a ti. O Senhor disse, vinde a mim, que eu não vos deixarei só. E aqui está essa pessoa, ela veio até o Senhor. Então, meu Deus, não deixe essa pessoa sozinha, não deixe essa pessoa sair daqui da mesma maneira que ela entrou, mas que ela possa sair abençoada, possa sair daqui, meu Deus, fortalecida,